Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos na lição de número 8. O título da lição dessa semana é Aliança no Sinai. Na lição da semana anterior, aqui uma breve revisão, nós vimos do finalzinho do capítulo 15, o momento onde o povo hebreu se depara com as águas amargas de Mara, até o capítulo 18, que finaliza ali com a nomeação de auxiliares para Moisés, ali a orientação de Jetro, para que Moisés tivesse um pouco ali diminuída a sua carga diante da liderança sobre o povo, né? E a gente viu ali esses desafios que o povo passou, né? As águas amargas de Mara, o maná, os codornizes, a água da rocha em Refidim, tudo isso simbolizava o próprio Cristo, né? Que é o pão da vida, é a água da vida. A gente viu que o Novo Testamento traz essas ideias de forma a complementar esses ensinamentos. Então a gente viu que o povo hebreu estava passando por alguns desafios, né? E Deus ali sanando as suas necessidades, ao mesmo tempo trazendo lições para o povo e, acima de tudo, fazendo o povo, então, para que o povo confiasse em Deus, né? Deus estava à frente de tudo e eles poderiam confiar em Deus. A ideia era essa, além também de simbolizar sempre Cristo, porque o que nós estamos abordando desde o início da lição desse trimestre, né, que é Êxodo, né, a libertação do povo, tudo que envolve aqui esse livro, né, aponta para Jesus, aponta para Cristo, a libertação do pecado, né, a sua morte na cruz. Então, o pão da vida, a água da vida, né, Jesus ele fala exatamente isso no Novo Testamento. Então a gente vê que tudo aponta para Jesus, né? Então era uma forma didática ali, né, de sanar as necessidades físicas do povo, trazendo lições, ensinamentos, apontando para Jesus que viria então libertar a humanidade, né, da escravidão do pecado. Bem, e aí na lição dessa semana, então nós fechamos o capítulo 18 na semana passada, e a lição dessa semana está abordando então o capítulo 19 e o capítulo 20, justamente a aliança no Sinai. É interessante que a lição ela já começa com uma pergunta, né? Para onde Deus levou os israelitas depois de libertá-los? E a gente vai falar, né, que geograficamente a lição aborda isso, levou ali para o deserto do Sinai, para depois então rodear o deserto e levar para a terra de Canaã. Mas a pergunta ela não aborda exatamente a temática da geografia, né, por onde o povo foi levado e por onde o povo peregrinou. Mas na verdade, né, para onde Deus levou os israelitas depois de libertá-los, está lá em Êxodo 19, capítulo 19, verso 4, nós temos a resposta quando diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, né? Então os trouxe para perto de mim. Veja que Deus ele tira o povo do Egito, liberta o povo do Egito com a intenção de trazer esse povo para perto dele. E é isso interessante, porque quando a gente pensa na aliança no Sinai, que é o que a gente vai abordar aqui na lição dessa semana, né, você já deve estar estudando, inclusive, a lição dessa semana, a gente vai aqui então fazer um resumo e ajudar a acrescentar um pouco algumas ideias, mas a gente vê que a aliança no Sinai, né, como na verdade a aliança que Deus faz com o seu povo em todos os momentos, a intenção é trazer justamente o seu povo para perto de si. Né? É renovação da aliança. Inclusive a gente vai entender que a aliança no Sinai é uma renovação da aliança, não é uma aliança nova, né? A gente vê que desde o Gênesis, inclusive nós vamos ver aqui mais à frente alguns textos, né, que mostram que os mandamentos eles já existiam, né? A aliança ela já existia, a aliança foi estabelecida na criação, né? E a aliança ela vai sendo quebrada e Deus vai sempre tentando renovar essa aliança, trazer o povo perto de si, renovar a aliança. O ser humano ele quebra a aliança e vai Deus então tentando renovar a aliança. O ser humano vai e quebra de novo a aliança e vem Deus, né, de forma ativa. Deus ele busca essa renovação, ele não espera passivamente os seres humanos irem até ele. Isso é interessante, ele busca, ele vai de forma ativa, ele busca. E aqui nada mais é que uma renovação dessa aliança, né? Porque a aliança foi quebrada lá atrás, aqui Deus então ele vai renovando essa aliança, separando esse povo com um propósito específico, um propósito especial, né? E isso é importante. Deus ele quer trazer o seu povo para perto de si, né? Ele quer nos levar para perto de si, né? A gente não está aqui estudando apenas o povo, né, de Israel, né? A gente está estudando justamente o povo de Israel e entendendo que Deus ele faz conosco hoje, né? Então Deus ele fez isso com o povo de Israel, ele faz isso conosco, ele quer nos levar para perto de si. Essa é a intenção. Então Deus ele tira o povo de Israel lá do Egito, né, liberta o povo de Israel do Egito para levar para perto de si, né, e ali então renovar essa aliança e separar esse povo com um propósito especial, né, que a ideia justamente era fazer com que esse povo ele influenciasse as nações vizinhas
para que as nações vizinhas também reconhecessem esse Deus. Esse era o objetivo. Então isso é importante, ver que Deus ele trabalha de forma ativa, buscando os seres humanos para perto de si, buscando renovar essa aliança, buscando então ter esse relacionamento com a sua criatura, o próprio Criador buscando essa relação com a sua própria criatura. De Êxodo 19, capítulo 1 até do capítulo 19, do verso 1 até o verso 8, nós vemos então aqui justamente no terceiro mês da saída dos filhos de Israel lá do Egito, no primeiro dia desse mês eles vieram ao deserto do Sinai. Então a gente está aqui no momento 3 meses depois da saída do povo da terra do Egito, só para a gente entendendo aqui justamente a parte um pouco cronológica dessa questão da libertação. Então, desde a saída do povo de Israel do Egito até esse momento onde eles acampam ali em frente do Monte Sinai, onde eles vão receber então os 10 mandamentos, as tábuas das mãos escritas pelo próprio Deus e levadas então por Moisés até o povo, você vê que passou 3 meses, não foram tanto tempo, só se passaram 3 meses. Então tudo isso que já aconteceu nessa saída do povo do Egito, o Mar Vermelho, as águas amargas em Refidim, já estão comendo maná já há um tempo, a água da rocha, tudo isso então já se passou. Apenas 3 meses depois eles se colocam então aqui perante o deserto do Sinai, perante o Monte Sinai nesse momento. E é interessante que no verso 5 e o verso 6 aqui do capítulo 19, nós temos que será estabelecida essa aliança sob uma condição de obediência. Então Deus ele faz uma promessa para o povo, mas existe uma condição. Então Deus ele vai lhe explicando tudo antes de relatar e de entregar então os 10 mandamentos. No verso 5 e o verso 6 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então se ouvirdes a minha voz e guardardes a aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus ele faz uma promessa, mas antes ele diz: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então essa era a condição, uma condição de obediência, para eles serem então a propriedade peculiar dentre todos os povos, e serem então o reino de sacerdote, nação santa. Eles deveriam então justamente ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos, guardar a sua aliança. E é interessante que essa ideia do um povo separado, o reino de sacerdote, o que o sacerdote ele faz? Ele justamente conecta pessoas a Deus. O sacerdote ele tem essa função, ele vai conectar as pessoas a Deus. O que o sacerdote ele vai fazer logo na sequência, porque a gente vai ver ainda o estabelecimento do tabernáculo e tudo um pouco mais à frente. A gente vê que o sacerdote ele tem justamente a função de conectar o povo a Deus. Quando Deus ele fala que serão reino de sacerdote, nação santa, justamente porque a ideia desse povo conectar as outras nações a Deus, mostrar esse Deus para as outras pessoas. Então essa seria a função, conectar pessoas a Deus. Israel deveria ser santo e voltado então para uma missão. Quando você é separado para algo, para uma missão específica. Então Israel estava aqui sendo separado como um reino de sacerdote, como nação santa, tendo essa missão específica, mas, como nós vimos logo no início do texto do verso 5, se eles ouvirem a voz de Deus e guardarem seus mandamentos. Então essa era a condição. Interessante que Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, ele vai aplicar esse conceito à igreja cristã. Deixa eu abrir aqui que eu até deixei separado já. 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, já ele traz esse conceito lá na igreja cristã, lá na frente, quando ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele relata aqui basicamente o que Deus relatou aqui em Êxodo para o povo de Israel, e ele coloca justamente
né, a explicação, né, o que seria então nós sermos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade de Deus. Qual é a finalidade disso? Ele explica: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós somos povo eleito, nação santa, reino sacerdote, como diz aqui em Êxodo, e Pedro ele vai aplicar esse conceito lá na igreja cristã, justamente a finalidade, o objetivo disso tudo é nós proclamarmos justamente a mensagem do Evangelho, é nós mostrarmos esse Deus Criador para as outras pessoas, né? É proclamarmos tudo isso. Então, essa é a finalidade. O que é ser uma nação santa? O que é ser um povo, né, separado? Esse reino de sacerdócio, né? Eu estou aqui repetindo algumas ideias porque é para a gente entender de fato esse ponto que é importantíssimo antes da gente entender os 10 mandamentos. Então, o objetivo disso tudo é separar esse povo com uma finalidade. Aqui no contexto de Êxodo, justamente era um povo separado para poder influenciar os povos ao redor. Mostrar esse Deus Criador, mostrar como que era bom, né, ser separado, como era bom obedecer os mandamentos de Deus. Infelizmente, lá na frente a gente viu que esse povo, ao invés de influenciar, ele foi influenciado. Mas o objetivo aqui é esse. Então, quando nós, já no conceito da igreja cristã, a gente entende isso, nós estamos entendendo que sim, nós somos separados, né, um reino sacerdote, com o objetivo de proclamar, de conectar as pessoas ao Pai, né, de levar as pessoas ao Pai, né, de mostrar, vale a pena obedecer, vale a pena ouvir a voz de Deus, vale a pena seguir a sua aliança e influenciar as outras pessoas, né? Esse é o objetivo. Então, esse é o objetivo. Então, aqui nesse momento, o povo então, ele vai ser separado com essa ideia, né, de influenciar as outras pessoas, e eles seriam abençoados, seriam nação santa, seriam sacerdócios, desde que eles obedecessem a aliança de Deus. E aí nós vamos então para a lição de segunda-feira. A gente tem do capítulo 19, no verso 10 até o verso 25, justamente o momento que o povo ele vai se preparar para ter esse contato ali com Deus, né, onde Deus vai se manifestar de fato naquele monte, no Monte Sinai. Então a gente vê que o povo ele vai se preparar, né, são 3 dias de preparo, alguns rituais ali externos que justamente tinham como objetivo, né, refletir as suas convicções internas, e eles vão então se preparar 3 dias, e depois do 3º dia Deus ele se manifestaria ali no monte. Então tinha todo um preparo, uma questão de santificação, uma questão de Deus ele vai se fazer presente naquele monte, né? Deus ele está naquele monte, né? E aí o povo ele vai observar a manifestação divina naquele monte. Então tinha toda uma questão de um preparo, e foram 3 dias se preparando para esse momento solene, um momento importantíssimo na história do povo hebreu, um momento importantíssimo na história da humanidade, onde Deus vai se manifestar ali e vai entregar então as leis. Lembrando que a aliança ela já existe sempre, as leis elas já existiam antes. Aqui Deus ele vai restabelecer uma aliança com o seu povo, né? Ele vai renovar uma aliança que lá atrás na criação, depois da criação, foi quebrada. E isso é importante nós entendermos. Do verso 16 até o verso 19, do capítulo 19, verso 16 a 19, nós temos então, né, aquela teofania, né, que é a manifestação divina. Né? Então terremotos, trovões, relâmpagos, fumaça, som de trombeta. Então é a manifestação divina naquele monte. E logo na sequência nós temos a entrega do decálogo, né? A entrega dos 10 mandamentos. E aqui justamente é interessante a gente retornar um pouquinho, como nós falamos um pouquinho antes, que existe, né, alguns textos aqui que nos ajudam a entender que a lei ela não foi estabelecida nesse momento, ela já existia. A lei ela já existia. E um dos textos, inclusive, nós vimos na semana passada, lá no capítulo 16, verso 27 e o verso 28, capítulo 16, verso 27 e o verso 28, ali no contexto do maná, inclusive, né, quando a gente viu que o maná também tinha dentro da questão do maná um ensinamento com relação ao sábado, como um mandamento divino, né, no dia que eles não recolhiam o maná, porque não caía do céu o maná somente no sábado, na sexta eles poderiam recolher em dobro para guardar para o sábado. Dentro desse contexto,
nós vemos ali no verso 27, verso 28 do capítulo 16, que diz assim: ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então veja, Deus falando com Moisés, perguntando: até quando vão se recusar a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Isso antes desse momento do Sinai. Entende? Essa questão que nós acabamos de ler, quando Deus pergunta até quando vão se recusar a guardar os meus mandamentos e as minhas leis, isso foi antes do Sinai. Foi antes desse momento onde Deus ele vai entregar o decálogo ali nas tábuas. Se nós voltarmos ainda mais, lá em Gênesis 26, verso 5, Gênesis 26, verso 5, aqui no contexto de Isaac, né? Nós temos no verso 5, dizendo assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Né? Então você vê que nós temos toda essa ideia dos mandamentos, estatutos e as leis que foram guardadas por Abraão lá atrás. Né? Então a aliança de Deus ela foi estabelecida desde a criação. O povo ele quebra a aliança, Deus ele renova. O povo quebra a aliança, Deus ele vai de forma ativa buscando essa renovação. Mas nós temos aqui tranquilamente, né, a comprovação e entendimento de que as leis elas não foram estabelecidas no Sinai nesse momento. Né? É um momento de renovação de aliança. É um momento de renovação de aliança, de relacionamento de Deus, do Criador, com a sua criatura. Né? Não é o estabelecimento de novas leis, de novas regras. Né? É uma renovação de algo que já existia antes. E nós vimos aqui em alguns textos de forma muito clara essa questão. E aí nós temos então logo na sequência, a lição também traz a ideia, inclusive, né, que a lei ela vem como um reflexo do caráter de Deus, lá em Salmo 19. Eu vou abrir esse texto aqui que é importante, porque assim, você vê que antes da gente citar os mandamentos, como é importante a gente ter essas ideias. Né? Que não é uma lei estabelecida nesse momento, né? O porquê da lei, a gente vê justamente, né, o contexto da lei, o que a lei quer nos mostrar. E aí lá em Salmos, capítulo 19, Salmo 19, no verso 7, nós temos assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então veja que os mandamentos estão trazendo aqui nada mais nada menos, né, que refletindo o caráter de Deus, que é um ser perfeito. E a lei do Senhor ela é perfeita, porque ela reflete o caráter de Deus, que é um ser perfeito. E isso tem que estar no nosso entendimento. E Jesus ele vai falar lá na frente sobre a lei. Vamos abrir lá em Mateus 5, verso 17 ao verso 19. O que Jesus lá na frente, lá já no Novo Testamento, ele vai falar sobre a lei. Olha que importante, lá no Novo Testamento. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus, aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então a gente vê aqui o que Jesus ele fala sobre a lei. Né? Lá na frente, nada da lei ela deveria ser revogada, nada da lei deveria ser retirada. Pelo contrário, aquele que ensinar, aquele que violar um dos mandamentos, né, posto que dos menores, e ensinar aos homens isso, o que Jesus fala? Esse será considerado mínimo no reino dos céus, mas aquele que observar e ensinar será considerado grande. Então, Jesus ele confirmando que ele não veio revogar a lei, não é uma lei antiga que não serve mais, até porque, como nós falamos, a lei ela desde a criação, a lei vem na criação,
Então, o caráter de Deus ele não muda. A lei reflete o caráter de Deus. Se a lei reflete o caráter de Deus, é uma lei que não vai mudar, que é eterna. Por isso que Jesus ele fala que a lei não deve ser modificada. Não deve ser retirado nada da lei. A lei ela deve ser mantida. Aquele que violar e que ensinar de forma errada, esse será considerado pequeno, mínimo no reino dos céus. Mas aquele que observar e ensinar ela por completo, esse será considerado grande. Veja como Jesus ele trata a lei lá na frente. Não existe nada que nos indique biblicamente que Jesus ele veio revogar a lei ou modificar alguma coisa dela, justamente porque ela mostra o caráter de Deus. E o caráter de Deus ele não muda. Ele continuará sendo refletido eternamente através da sua lei. E aí vamos continuar então, que a lição nos mostra, ainda na lição de terça-feira, ela nos mostra que a palavra-chave nos 10 mandamentos é o amor. Do primeiro ao quarto mandamento, nós vamos ver que ela nos mostra justamente o amor a Deus. Do quinto até o 10º mandamento, nós temos o amor ao próximo. Palavra-chave nos 10 mandamentos. Amor. É o caráter de Deus sendo refletido. É amor. E alguns falam assim, Deus é amor, mas é justiça. Nós já falamos isso em algumas lições anteriores, em outros trimestres. Eu não gosto muito dessa fala, Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor e é justo. O seu amor, a sua justiça, ela é uma demonstração do seu amor. Ela não é separada do seu amor. A justiça divina não é separada do seu amor. A justiça ela é uma demonstração do seu amor. É uma das demonstrações do seu amor, a justiça. Então Deus é amor e por ele ser amor, ele é justo. E a sua lei reflete o seu caráter, que é o amor, que é perfeito, que é eterno, que não vai mudar, que Jesus confirma lá na frente que não vai mudar. Não é para tirar nada, não é para modificar nada. Porque se você modificar e ensinar errado, você será considerado mínimo. Mas se você seguir as leis e se você ensinar de forma correta, você será considerado grande no reino dos céus. E aqui a gente vai repetindo algumas ideias para a gente poder então fixar esse conteúdo que é tão importante. Um conteúdo importante aqui é o ápice de Êxodo, quando a gente tem esse momento desse contato do povo com Deus, o povo observando a presença de Deus ali naquele ambiente, Deus se manifestando e renovando a sua aliança com o povo. É um momento incrível, um momento importantíssimo, e por isso aqui a gente vai repetindo algumas ideias. Lá em João 14,15 diz, se me amais, Jesus falando, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha o que Jesus ele falou. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, como é a forma que nós demonstramos amor para com Deus? Guardando seus mandamentos, obedecendo. É uma forma de demonstrar que nós amamos a Deus. É assim que nós demonstramos. A lei ela não serve para conquistarmos favores de Deus, mas a lei, na verdade, é uma forma de demonstrar que nós reconhecemos os favores de Deus. É uma forma de demonstrar que nós somos gratos por tudo que Deus faz. É uma forma de demonstrar o nosso amor para com Deus. Alguns, infelizmente, invertem um pouco essa lógica, e buscam seguir a lei para conseguir favores de Deus. Eu vou guardar a lei para Deus ficar feliz, Deus vai me olhar e vai dizer, nossa, ele é bom, ele guarda o mandamento, ele foi forte, e ele vai lá e guarda o mandamento, apesar das dificuldades, ele obedece às leis, e então eu vou abençoá-lo. Não. Na verdade, nós obedecemos reconhecendo que nós somos abençoados, reconhecendo que Deus ele nos abençoa, que Deus ele então demonstra os seus favores para com a humanidade, para com a sua criação. Não devemos guardar a lei de Deus, não devemos obedecer a lei de Deus buscando favores. Não, porque nada nós podemos alcançar com nossos méritos. Os méritos são de Cristo. Cristo já fez tudo o que tinha que fazer na cruz. E aqui nós vamos obedecer como forma de gratidão, como uma demonstração de amor a Deus e de reconhecimento por tudo que Ele fez e faz em nossa vida. Então, por isso que Jesus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
né? E mais uma vez confirmando, então, né, a validade dos mandamentos ainda no Novo Testamento, né? Além do outro texto que nós já lemos aqui, de Mateus 5,17. E na sequência, nós temos aqui diferentes funções da lei. Em Romanos 7,12, nós temos, vamos abrir a Bíblia aqui, Romanos 7,12, mostrando que a lei ela não oprime, né? Romanos 7,12. Veja que nós estamos contextualizando tudo aqui, mas nós vamos rapidamente também passar pelos mandamentos em si, né? Que é importante. Romanos 7,12 vai trazer um conceito muito importante de que a lei ela não é uma lei que oprime. Romanos 7,12. Acompanhe comigo, diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Lá em Tiago 1,25, nós temos também uma outra ideia muito importante. Tiago 1,25, nós temos o seguinte: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então veja, tratando a lei perfeita, lei da liberdade. É interessante esse conceito porque muitos acham que a lei ela oprime, ela está aqui para oprimir, né? Para nos oprimir, para nos impedir de sermos felizes. E eu gosto de fazer aqui uma analogia pensando nas leis de trânsito. Pensa nas leis de trânsito. As leis de trânsito elas servem para oprimir a nossa vida? Não, as leis de trânsito elas servem para nos proteger. Um engenheiro de trânsito que projeta uma pista, uma avenida e coloca um limite de velocidade, né, e orienta, né, que o limite seja determinado em 70, 80 por hora, ele está dizendo ali porque ele projetou a avenida. Ele conhece essa avenida, ele entende, diante dos seus estudos matemáticos, qual é a melhor velocidade, qual é a velocidade segura para transitar naquela avenida. E ele, então, orienta que o limite seja ali de 80 por hora, por exemplo. Essa lei, por exemplo, está oprimindo, está impedindo que as pessoas andem à vontade na velocidade que quiserem. Não, a lei está ali para proteger. É para impedir que as pessoas andem numa velocidade maior e corram risco de vida. A lei é uma proteção, é uma lei da liberdade. É uma lei que traz proteção para essas pessoas. Não é como qualquer lei de trânsito. Eu falei aqui do limite de velocidade, mas a lei de trânsito ela é ampla e ela serve para proteger, não para oprimir. Ela serve para fazer com que as pessoas possam trafegar tranquilas nessas avenidas, possam andar tranquilas e felizes sem correr riscos. Infelizmente, as pessoas desobedecem, o que acontece? Tragédias no trânsito matando centenas de pessoas todos os anos. É o que a gente vê, infelizmente, por conta da imprudência, porque não seguem as leis, porque não seguem as regras, né? Quando a lei diz que o seu carro, né, você deve fazer uma manutenção no seu carro, você deve ter o cinto de segurança no seu carro sendo utilizado, não é porque eu estou sendo impedido de trafegar, porque para trafegar eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. É para você andar seguro, para você andar feliz, para você ir com a sua família onde você quer ir, chegar bem, voltar bem. Não é uma lei que oprime. A lei de Deus, ela não oprime. É uma lei perfeita, é uma lei da liberdade. O mandamento é santo, justo e bom, transmite e reflete o caráter de Deus. É assim que nós precisamos observar a lei, é assim que nós precisamos enxergar a lei, não como algo que nos oprime, mas como algo que nos traz liberdade. Se desobedecer, aí vai dar problema, porque Deus é o nosso Criador. Assim como o engenheiro ele projetou aquela avenida e disse o melhor é andar nessa velocidade, porque ele projetou, ele conhece a sua criação, foi ele que criou aquela avenida, ele conhece, ele sabe o melhor, da forma melhor de andar naquela avenida. Deus é o nosso Criador, Deus nos projetou, ele conhece nós mais do que nós mesmos, e ele sabe como que nós devemos andar nesse mundo para andarmos seguros, para andarmos felizes, para andarmos livres. E é seguindo a sua lei, é obedecendo a sua lei. Então não é uma lei que oprime, é uma lei que liberta, é uma lei perfeita, é um mandamento santo, justo e bom que reflete o caráter de Deus.
né? Por isso que essa lição é uma lição incrível, né? Em outro texto, aqui para a gente fechar, lá em Romanos capítulo 3, para nós fecharmos então o estudo dessa semana, e aí por último vou passar aqui os mandamentos rapidamente. Romanos capítulo 3, do verso 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, ninguém vai ser justificado diante das obras, porque a lei ela vem para quê? Para conhecermos o pecado. A lei ela nos mostra onde estamos errados. A lei ela nos mostra aquilo que é errado para nós não fazermos, né? Então a lei ela é perfeita por quê? Porque ela vai mostrar justamente o que é imperfeito, né? São as nossas ações quando nós desobedecemos a Deus. Essa é a questão, né? Mas agora sem lei, verso 21, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja, o texto diz, né, que nós não podemos ser justificados por obras da lei, então nós não vamos obedecer à lei, nós vamos praticar obras para sermos justificados, não vamos praticar obras, não vamos obedecer para sermos salvos, porque o texto ele finaliza, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então os méritos são de Jesus. Como nós falamos, a obediência é uma demonstração de amor a Deus. Não para alcançarmos alguma coisa, não para sermos salvos. Não vamos ser salvos por obedecer à lei. Não obedeça a lei para ser salvo, mas obedeça a lei porque você já foi salvo pelos méritos de Cristo Jesus, que é o único que pode nos tornar justos, é o único que pode nos justificar. Então nós obedecemos porque já fomos salvos, não para sermos salvos. Nunca nada o que nós fizermos nos garantirá a salvação. Apenas o que Jesus fez na cruz, isso, somente isso, garante a salvação, a nossa salvação, nossa libertação do pecado. Somente isso. Voltando para Êxodo 20, então, para fecharmos a lição, essa lição que é incrível, uma lição, eu não sei nem quanto tempo a gente está aqui já falando, mas é uma lição incrível, né, vontade de falar muito mais ainda, né, mas tem que terminar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Mas perceba então que os 4 primeiros mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo, como nós falamos, vai trazer a ideia do nosso amor a Deus, né? O amor a Deus. Quando Deus ele fala, então, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. O nome de Deus é o nome de Deus, não é para tomar em vão, né? O respeito, a santidade, nosso Criador, né? O temor, essa é a ideia. 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Um mandamento especial, onde nós lembramos que Deus é o nosso Criador, porque diz assim, em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então veja, né? O 7º descansou, nos levando diretamente para a criação. É um mandamento que nos leva diretamente para a criação. É um lembrete semanal de que Deus é nosso Criador, né? Como a gente fala, é um memorial no tempo, né? Não é um memorial físico, mas é um memorial no tempo. Um memorial, ele serve para nós lembrarmos de alguma coisa, né? Então lá nas Torres Gêmeas que foram destruídas no ataque terrorista do 11 de setembro de 2001, você tem hoje um memorial para lembrar as pessoas que morreram, para lembrar desse ato terrorista, então para lembrar, para que esse acontecimento ele não venha a ser esquecido. Você tem um memorial que passa naquele lugar ali em Nova York e vai ver justamente esse memorial
para que isso não seja esquecido. O sábado é um memorial, mas não é um memorial físico, né, colocado em algum lugar especificamente. É um memorial no tempo, é um memorial que se repete a cada 7 dias, todo sábado. É um memorial para nos lembrarmos do nosso Criador. É um dia onde nós lembramos que Deus ele nos criou em 6 dias e no 7º dia descansou. Depois, na sequência, nós temos no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Não minta. Né? E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçar. Então você tem aqui os 10 mandamentos. Quando nós falamos dos 4 primeiros, amor a Deus, e os 6 seguintes, amor ao próximo. Né? Então que nós possamos compreender, né, esse momento especial que o povo hebreu viveu, e que Deus, ele, da mesma forma que buscou esse povo para renovar uma aliança, para fazer uma aliança com esse povo, Deus ele nos busca diariamente. Ele está ativamente trabalhando em busca de mim e de você, para renovar diariamente uma aliança conosco. Né? Que nós possamos compreender que os seus mandamentos, a sua lei, ela nos liberta do pecado, não nos oprime, não nos prende, mas nos liberta. Né? Que nós possamos enxergar as leis dessa forma e que possamos então obedecer, porque, como Jesus disse lá em João 14,15, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, que possamos demonstrar o nosso amor a Deus, guardando então os seus mandamentos. Que Deus te abençoe, foi um grande prazer estar aqui com você mais essa semana, e a gente se vê então na próxima semana na lição de número 9. Até lá!